Ele não acreditava em nada que não pudesse ver com os olhos ou tocar com as mãos. Para ele, o mundo era feito de átomos, de causa e efeito, de explicações científicas que não deixavam espaço para mistérios. E então, numa noite em que toda a sua lógica se despedaçou junto com seu coração, algo impossível aconteceu. Algo que a ciência jamais poderia explicar. Algo que mudou para sempre a forma como ele enxergava a vida, a morte e tudo o que existe entre esses dois extremos. Esta é a história de um jovem que perdeu tudo o que amava e que, no fundo do poço mais escuro de sua existência, foi encontrado por uma luz que ele jamais imaginou que pudesse existir. E talvez, enquanto você ouve essas palavras, essa mesma luz esteja mais perto de você do que imagina. O nome dele era Gabriel, 24 anos, estudante de engenharia, mente brilhante e coração fechado para qualquer coisa que soasse como fé ou espiritualidade. Ele havia crescido em uma família simples do interior de Minas Gerais, filho único de Dona Marta e seu Antônio, pessoas de fé profunda que nunca deixavam de agradecer a Deus antes de cada refeição, que acendiam velas e faziam orações todas as noites antes de dormir. Gabriel amava profundamente seus pais, mas desde a adolescência havia decidido que aquele caminho não era para ele. Ele via a fé deles como algo bonito, mas ingênuo, como uma muleta emocional para pessoas que não conseguiam encarar a dureza da realidade. Ele acreditava que quando morremos, simplesmente deixamos de existir, que não há céu, não há anjos, não há nada além do silêncio eterno. E ele estava em paz com isso, ou pelo menos achava que estava. Gabriel havia se mudado para São Paulo aos 18 anos para cursar a universidade. Visitava os pais sempre que podia, geralmente uma vez por mês, e aquelas viagens de ônibus eram longas, mas valiam cada minuto quando ele via o sorriso de Dona Marta na porta de casa ou quando sentia o abraço forte de seu Antônio, aquele abraço que dizia mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Apesar de suas diferenças filosóficas, o amor entre eles era genuíno e profundo. Os pais nunca tentaram forçar suas crenças sobre o filho, apenas diziam, com aquela sabedoria simples dos que viveram muito, que um dia ele entenderia, que a vida tem formas misteriosas de nos ensinar o que precisamos aprender. Gabriel sorria educadamente e mudava de assunto, sem imaginar que as palavras deles carregariam um peso diferente muito em breve. Era uma sexta-feira de novembro quando tudo mudou. Gabriel estava em seu pequeno apartamento, terminando um trabalho para a faculdade, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido e ele quase não atendeu, mas algo o fez levar o aparelho ao ouvido. Do outro lado, uma voz desconhecida perguntou se ele era Gabriel, filho de Antônio e Marta. Ele confirmou, e então as palavras seguintes parecem ter sido ditas em câmera lenta, cada sílaba pesando como chumbo em seus ouvidos. Houve um acidente na estrada. Um caminhão perdeu o freio. Seus pais estavam no carro. Não houve tempo. Não houve chance. Eles se foram. Gabriel não chorou naquele momento. Não gritou. Não disse nada. Apenas desligou o telefone e ficou olhando para a parede, como se estivesse esperando acordar de um pesadelo. Mas os minutos passavam, e ele não acordava. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Ele se levantou. Caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. As luzes dos carros, as pessoas andando nas calçadas, o mundo seguindo seu curso como se nada tivesse acontecido. Como se duas das pessoas mais importantes do universo não tivessem acabado de deixar de existir. E foi ali, naquele momento de torpor absoluto, que algo dentro dele começou a rachar. Não era só o coração, era toda a estrutura que ele havia construído para entender a vida. Tudo parecia absurdo demais, cruel demais, sem sentido demais. Os dias seguintes foram um borrão. O velório, o enterro, os abraços de parentes que ele mal conhecia, as palavras de consolo que soavam vazias em seus ouvidos. Todos falavam de Deus, de descanso eterno, de reencontro no céu, e cada uma dessas palavras era como sal em uma ferida aberta. Gabriel queria gritar que não havia céu nenhum, que seus pais simplesmente tinham deixado de existir, que aquilo era o fim, definitivo e irreversível. Mas ele não disse nada. Apenas ficou em silêncio,
como uma estátua de mármore em meio a um mar de lágrimas alheias. Quando voltou para São Paulo, o apartamento que antes era apenas pequeno agora parecia imenso. O silêncio que antes era confortável agora era sufocante. Gabriel parou de ir às aulas. Parou de atender o telefone. Parou de comer direito. Passava os dias deitado, olhando para o teto, tentando encontrar algum sentido em um universo que subitamente parecia completamente desprovido de qualquer significado. A raiva começou a crescer dentro dele. Não era uma raiva direcionada a alguém específico, porque contra quem ele poderia estar com raiva? Contra um Deus em que não acreditava? Contra o motorista do caminhão que também morreu no acidente? Contra o destino, o acaso, as leis da física que haviam conspirado para que dois corpos metálicos colidissem em alta velocidade naquela curva específica da estrada? A raiva não tinha alvo e por isso era ainda mais devastadora. Era uma raiva que se voltava para dentro, que corroía as paredes de sua alma, que transformava cada pensamento em veneno. 3 semanas após o acidente, Gabriel chegou ao fundo do poço. Era uma noite de dezembro, quente e abafada, e ele não conseguia dormir. Havia bebido, algo que raramente fazia, tentando anestesiar a dor que parecia crescer a cada dia em vez de diminuir. Sentado no chão do quarto, com as costas apoiadas na cama, ele olhava para o nada e pensava em como seria fácil simplesmente deixar de existir. Não era um pensamento ativo de fazer algo contra si mesmo. Era mais um desejo passivo de desaparecer, de evaporar, de não ter que acordar no dia seguinte para enfrentar mais um dia sem sentido em um mundo sem seus pais. Ele estava no limite, e foi exatamente nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que entrava pela janela, vinda dos postes da rua. Gabriel estava de olhos abertos, perdido em seus pensamentos sombrios, quando percebeu que a temperatura ao seu redor havia mudado. Não ficou mais fria nem mais quente. Ficou diferente, como se o próprio ar tivesse adquirido uma textura nova, uma densidade que ele nunca havia sentido antes. Ele pensou que estava ficando louco, que o álcool e a privação de sono estavam finalmente cobrando seu preço. Mas então ele viu. No canto do quarto, onde antes havia apenas sombras, uma luz começou a se formar. Não era uma luz comum, como a de uma lâmpada ou de um reflexo. Era uma luz que parecia vir de dentro de si mesma, que pulsava suavemente como um coração luminoso. Gabriel quis gritar, quis correr, quis fazer qualquer coisa que uma pessoa racional faria diante de algo impossível, mas seu corpo não obedecia. Não por medo paralisante, mas por algo diferente. Por uma paz estranha que começava a se espalhar por suas veias, substituindo o álcool, substituindo a dor, substituindo tudo que ele havia sentido nas últimas semanas. A luz foi tomando forma. Não era uma forma humana exata, mas havia contornos que sugeriam braços, um rosto, uma presença. Gabriel não conseguia desviar o olhar. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ele não sabia por quê. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ele não tinha palavras para descrever. Era como se seu coração estivesse sendo lavado por dentro, como se camadas e camadas de dor acumulada estivessem gentilmente removidas, uma a uma. E então ele ouviu. Não com os ouvidos, mas com algo mais profundo. Era uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo e de nenhum lugar específico. Uma voz que não era masculina nem feminina, que não era alta nem baixa, mas que era a voz mais real que ele já havia ouvido em toda a sua vida. E a voz disse seu nome. Gabriel. Disse com uma ternura que ele não sabia que era possível. Como se conhecesse cada célula de seu corpo, cada pensamento de sua mente, cada ferida de sua alma. E depois do nome, vieram mais palavras. Palavras que ele jamais esqueceria enquanto vivesse. A voz disse que ele não estava sozinho, que nunca havia estado sozinho, que mesmo nos momentos em que se sentiu mais abandonado, havia uma presença ao seu lado, esperando pacientemente que ele estivesse pronto para percebê-la. A voz disse que seus pais estavam bem. Não usou palavras como céu ou paraíso, mas falou de um lugar de luz, de paz, de amor infinito. Um lugar onde não há dor nem separação, apenas a continuidade eterna daquilo que somos em nossa essência mais pura. E disse que eles pediam para que Gabriel não desistisse,
para que ele continuasse vivendo, não apesar da dor, mas através dela. Porque a dor, quando atravessada com coragem, se transforma em sabedoria. E a sabedoria, quando compartilhada com amor, se transforma em luz para outros que caminham no escuro. Gabriel quis fazer perguntas. Milhares de perguntas se amontoavam em sua mente. Quem era aquela presença? Por que estava ali? Como era possível que seus pais estivessem bem se eles haviam deixado de existir? A lógica tentava reassumir o controle, tentava encontrar explicações racionais para o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse formular qualquer pergunta em palavras, a presença luminosa se aproximou dele. E então, Gabriel sentiu algo que mudaria sua vida para sempre. Foi como um abraço, mas não um abraço físico. Era algo que envolvia todo o seu ser, corpo, mente e algo mais que ele nem sabia que existia. Era calor sem temperatura, amor sem palavras, paz sem motivo. Era tudo o que ele havia procurado a vida inteira sem saber que procurava. Era a resposta para perguntas que ele nunca havia feito. E naquele abraço de luz, ele viu. Não com os olhos, mas com algum sentido mais antigo e mais verdadeiro. Ele viu seus pais, não como eram no momento do acidente, mas como eram em sua forma mais pura, radiantes, sorridentes, livres. Eles acenavam para ele, não como uma despedida, mas como quem diz até logo, como quem sabe que a separação é temporária, que o reencontro é certo, que o amor é a única coisa que realmente permanece. Gabriel não sabe quanto tempo aquilo durou. Podem ter sido segundos ou horas. O tempo parecia ter perdido o significado naquele espaço sagrado que havia se formado em seu pequeno quarto de apartamento. Mas em algum momento, a luz começou a recuar. A presença começou a se desfazer, voltando para onde quer que houvesse vindo. E antes de desaparecer completamente, a voz disse uma última coisa. Disse que Gabriel tinha uma missão, que ele seria um farol para outros que navegavam em mares escuros, que a dor que ele havia sentido o capacitava para entender a dor alheia de uma forma que poucos poderiam, e que ele não deveria desperdiçar essa capacidade. Deveria usá-la para ajudar, para curar, para iluminar. Quando a luz finalmente se foi, Gabriel percebeu que estava chorando copiosamente. Mas não eram mais lágrimas de desespero. Eram lágrimas de libertação. Eram lágrimas de alguém que havia sido cego a vida inteira e que subitamente podia ver. Ele olhou ao redor e tudo parecia diferente. O quarto era o mesmo, os móveis eram os mesmos, a cidade lá fora continuava pulsando com sua indiferença habitual. Mas ele não era mais o mesmo. Algo fundamental havia mudado em sua estrutura mais íntima. Gabriel não se tornou um homem religioso no sentido tradicional da palavra. Ele não passou a frequentar igrejas ou a seguir doutrinas específicas, mas passou a acreditar, não em um Deus de regras e punições, mas em algo maior, em uma inteligência amorosa que permeia todas as coisas, em uma continuidade além da morte física, em anjos ou seres de luz, ou como quer que se queira chamar essas presenças que habitam dimensões além da nossa percepção ordinária. Ele passou a olhar para o mundo com novos olhos, a ver beleza onde antes via apenas matéria, a sentir gratidão onde antes sentia apenas indiferença, a amar de forma mais plena, mais corajosa, mais verdadeira. Os meses seguintes não foram fáceis. A dor da perda não desapareceu magicamente. Ela ainda estava lá, como uma cicatriz que dói em dias de chuva. Mas agora, Gabriel tinha algo que não tinha antes. Tinha esperança. Tinha a certeza de que seus pais não haviam simplesmente deixado de existir. Que eles continuavam, em algum lugar além do véu fino que separa os mundos. E que um dia, quando sua própria jornada nesta terra chegasse ao fim natural, eles estariam esperando por ele, com os mesmos sorrisos radiantes que ele havia vislumbrado naquela noite extraordinária. Gabriel voltou para a faculdade. Terminou o curso. Mas sua direção havia mudado.
Ele não queria mais construir pontes de concreto e aço. Queria construir pontes entre pessoas e suas próprias almas. Começou a estudar psicologia. Tornou-se voluntário em hospitais, sentando-se ao lado de pessoas que enfrentavam perdas semelhantes às suas. E ele descobriu que sua dor havia se transformado exatamente no que a voz havia prometido. Havia se tornado sabedoria. E essa sabedoria, quando compartilhada com amor genuíno, se transformava em luz para outros. Hoje, anos depois daquela noite, Gabriel conta sua história para quem quiser ouvir. Não com o intuito de convencer ninguém de nada. Ele sabe que cada pessoa precisa fazer sua própria jornada, encontrar suas próprias respostas, ter seus próprios encontros com o mistério. Mas ele conta porque sente que é sua obrigação. Porque em algum lugar, alguém pode estar passando exatamente pelo que ele passou. Alguém pode estar no fundo do poço, olhando para a escuridão e achando que não há saída. E talvez, apenas talvez, ouvir que a luz além das trevas possa fazer diferença. Possa ser o fio de esperança que impede alguém de desistir. Ele aprendeu que os anjos não são figuras de asas brancas tocando harpas em nuvens douradas. São presenças reais, intensas, transformadoras. São mensageiros do amor em sua forma mais pura. E eles estão muito mais próximos do que imaginamos. Às vezes aparecem em visões como a que Gabriel teve, mas outras vezes aparecem de formas mais sutis, na intuição que nos faz mudar de caminho e evitar um acidente, na voz interior que nos consola quando tudo parece perdido, no estranho que aparece no momento exato com a palavra exata que precisávamos ouvir, no sonho que nos traz paz após noites de angústia. Eles estão sempre trabalhando, sempre cuidando, sempre amando, mesmo quando não podemos vê-los, especialmente quando não podemos vê-los. Gabriel também aprendeu que a fé de seus pais não era ingenuidade, era sabedoria. Uma sabedoria que ele, com toda a sua inteligência acadêmica, não havia sido capaz de compreender. Agora ele entendia por que sua mãe acendia velas e fazia orações. Não era superstição. Era conexão. Era uma forma de manter aberto o canal entre este mundo e aquele outro mundo de luz que existe além do nosso alcance visual. E ele se arrependia de ter olhado para aquela fé com condescendência durante tantos anos. Se arrependia de não ter feito mais perguntas, de não se aberto mais para os ensinamentos que seus pais tinham para oferecer. Mas o arrependimento não era inútil. Ele usava como combustível para sua missão, para ajudar outros a não cometerem o mesmo erro, para lembrar as pessoas de valorizarem seus entes queridos enquanto ainda estão aqui, porque a vida é frágil e imprevisível, e não sabemos quantos abraços ainda teremos a oportunidade de dar. Se você chegou até aqui ouvindo esta história, talvez algo nela tenha ressoado em seu coração. Talvez você também tenha perdido alguém que amava. Talvez você também esteja passando por um momento de escuridão, se perguntando se há algum sentido em continuar. Ou talvez você seja como Gabriel era antes daquela noite, uma pessoa que acredita apenas no que pode ver e tocar, que considera a fé como algo para mentes fracas. Seja qual for sua situação, eu gostaria de deixar uma pergunta para você levar consigo. E se os anjos realmente existirem? E se houver, neste exato momento, uma presença amorosa ao seu lado, esperando pacientemente que você abra os olhos da alma para percebê-la? E se a dor que você está sentindo for, na verdade, o caminho para uma transformação que você nem imagina ser possível? Gabriel não tem mais dúvidas. Ele sabe o que viu. Ele sabe o que sentiu. E ele sabe que a morte não é o fim. É apenas uma passagem. Uma porta para algo maior, mais luminoso, mais verdadeiro do que qualquer coisa que possamos experimentar nesta existência limitada. Seus pais continuam vivos, não no sentido biológico da palavra, mas em um sentido muito mais profundo e duradouro. E um dia, quando for sua hora, ele irá ao encontro deles. Não com medo, mas com alegria. Não como quem vai para o desconhecido, mas como quem volta para casa. Enquanto esse dia não chega, Gabriel vive cada momento com intensidade. Abraça as pessoas que ama como se fosse a última vez.
Olha para o pôr do sol e vê nele a promessa de um novo amanhecer. Escuta o vento nas árvores e imagina vozes angelicais sussurrando verdades antigas. Ele se tornou um homem de fé. Não uma fé cega que ignora a razão, mas uma fé iluminada que transcende a razão. Uma fé que nasceu da experiência direta com o mistério. E essa fé o sustenta, o guia, o ilumina em cada passo de sua jornada. Se essa história tocou você de alguma forma, eu ficarei muito feliz em saber. Deixe um comentário contando o que sentiu ou compartilhando sua própria experiência com o divino. Você já teve um encontro assim? Já sentiu a presença de algo maior ao seu redor? Já recebeu um sinal de alguém que partiu? Suas histórias são preciosas e merecem ser ouvidas. E se você quiser continuar recebendo narrativas como esta, histórias de luz, de esperança, de encontros com o sagrado, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será avisado sempre que uma nova história for publicada. Lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. E onde quer que você esteja neste momento, seja em um lugar de paz ou em meio à tempestade, há uma luz que vela por você. Uma luz que conhece seu nome. Uma luz que está apenas esperando o momento certo para se revelar. Que você tenha olhos para vê-la quando ela aparecer. E que a paz que Gabriel encontrou naquela noite também encontre morada em seu coração.